pessoal! Agora iremos falar sobre monopólio. Como que é essa intervenção do Estado na economia por meio dos monopólios? Se você já assistiu os outros vídeos, já viu que o Estado pode ter intervenção direta, indireta, em quais momentos. Então agora vamos prosseguir. Se não se inscreveu no canal, inscreva-se para receber em primeira mão todos os vídeos postados. Vamos lá! A gente tem a exploração direta da atividade econômica em dois casos, pelo Estado. No artigo 173 há uma possibilidade e no artigo 177. Mas há uma grande diferença. Vem cá, vem comigo para a gente poder diferenciar o artigo 173 e o artigo 177. O artigo 173 traz as possibilidades do Estado atuar na economia, inclusive concorrendo com o particular. Ou seja, o Estado pode montar uma empresa, montar uma indústria para concorrer com uma outra particular que exista do mesmo segmento, desde que comprove o interesse coletivo ou a segurança nacional. É isso que está disposto no artigo 173 da nossa Constituição. Enquanto no artigo 177 fala da possibilidade do monopólio. Nesse caso do 177, no monopólio da União, somente e tão somente a União poderá exercer essa atividade. Que veremos que é o caso, por exemplo, do petróleo, que é no 177. Vamos lá, então? A gente tem o artigo 177, traz para a gente o monopólio da União. O que quer dizer isso? Impede que outras pessoas tenham livre iniciativa nesse setor, nessa atividade. E impede, então, que haja tanto a livre iniciativa como, consequentemente, a livre concorrência, porque somente e tão somente a União poderá exercer. Graciane, mas o 177 ele fala de quê? Vamos lá. No 177 fala o seguinte, e aí a gente pega ele aí na Constituição, hein? Constitui monopólio da União. 1. A pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. 2. A refinação do petróleo nacional ou estrangeiro, também é monopólio da União. 3. A importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores. 4. O transporte marítimo do petróleo bruto e aí por aí vai. 5. A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos, cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizados sob regime de permissão, conforme as alíneas B e C do inciso 23 do caput do artigo 21 da Constituição. Bom, o que eu quero que você saiba nesse momento? Eu jamais te pediria para decorar qualquer coisa. Ainda mais, sou extremamente contra a decorar. O que eu quero é que vocês apreendam, entendam o porquê que isso está aí. O que a nossa Constituinte tentou fazer foi proteger, no caso de monopólio, para a União exercer essa atividade. É uma forma de ter um domínio sobre a economia nesse ponto do petróleo. E da mesma forma, também trouxe pra gente, no caso do gás natural e também no caso, como foi trazido aqui, dos minerais, do comércio de minérios e minerais nucleares. Nesse caso, gente, o que a Constituição quer é que somente, tão somente, a União possa exercer. Graciane, mas aqui fala em transporte do petróleo. Fala em refinaria. E aí, é a própria União que vai ter que exercer? Gente, nesses casos, eu quero que vocês vejam que a gente tem, por meio de licitação, a União pode permitir que alguém explore essa atividade, que alguém realize essa atividade pela União. Mas ele vai fazer isso por meio de licitação. E aí, o que o Estado vai fazer? O que a União, nesse caso, representando o Estado, vai fazer? Vai fiscalizar. Então, por exemplo, para transportar o petróleo, não vai ser a própria União, não vai ter que ter um navio para transportar. Pode fazer uma licitação para ver qual empresa vai ser a vencedora? Pode. E aí, a gente vai, então, ter a União fiscalizando como está sendo feito isso. Pode acontecer. E isso, fiquem atentos, porque a gente pode ter tanto para empresas públicas quanto empresas privadas. E aí, reparem, hein? No caso de exploração de minérios exportadores de energia atômica, setor de telecomunicações, energia elétrica, água potável e combustíveis fósseis e por aí vai, a gente tem que vai garantir a própria existência e razão de ser do Estado. Então, nessas atividades econômicas, muitas vezes o Estado não vai estar exercendo diretamente, ele passa por um particular, ele faz uma licitação para outros poderem exercer, assim como vai ocorrer
concorrer no caso do petróleo. Só que no petróleo, somente o Estado poderia exercer, e aí ele passa através de uma licitação e fiscaliza diretamente, ok? Bom, voltando aqui no interesse coletivo, que aí fazendo a diferenciação do 177 com 173, no 177 somente a União pode fazer essa atividade, mas ela pode passar alguma empresa para uma empresa fazer essa atividade com a sua fiscalização direta por meio de licitação. No caso do artigo 173, o Estado vai participar da economia, inclusive concorrendo com uma empresa, com uma outra empresa particular, uma empresa ou mais empresas. Ele vai estar concorrendo desde que tenha um interesse coletivo. E esse interesse coletivo, ele deve preponderar sobre o interesse individual. Eu não vou aqui adentrar, mas normalmente eu trabalhei isso em outros vídeos, trabalhei isso inclusive em momentos de contato com a turma ao vivo. O que a gente tem, gente? Direitos de primeira, segunda e terceira dimensão. Os direitos de terceira dimensão, a gente tem os direitos transindividuais. São aqueles direitos em que eu não consigo detectar exatamente quanto que o João está sendo prejudicado, quanto que a Maria está sendo prejudicada, quanto que a Ana está sendo prejudicada, quanto que a Sabrina está sendo prejudicada, quanto que a Priscila está sendo prejudicada, quanto que o João Pedro está sendo prejudicado. O que acontece? Todo mundo é prejudicado com esses direitos de terceira dimensão, em que eu tenho direitos difusos e direitos coletivos. Então, no caso do direito ambiental, eu não consigo saber quanto que o João Pedro está sendo prejudicado e quanto que a Isla está sendo prejudicada, quanto que a Thalita está sendo prejudicada. Eles podem ser prejudicados a qualquer momento e numa quantidade que eu não consigo detectar, eu não consigo já colocar exato qual é o valor de cada um de prejuízo. Por isso, a gente vai trabalhar isso como um interesse coletivo. Ah, tá sem sapato na região e muitas crianças estão adoecendo. Porque o sapato é caro demais naquela cidade, que o acesso é difícil. O Estado pode ir lá e montar uma empresa? Pode. E aí, para o Estado montar a empresa, não é caso de monopólio, porque não está no artigo 177. É caso de que o Estado pode estar concorrendo com o particular. Já tem uma empresa de sapato que cobra mais caro, o Estado foi lá e montou uma para concorrer, tendo em vista o interesse coletivo nesse caso. Graciane, por que você fala que isso seria um direito de terceira dimensão? Porque por mais que você pense que você não seria prejudicado, que você teria direito, você conseguiria comprar o sapato caro, muitas vezes pode ser que alguém não teria essa condição e não teria condição de comprar um sapato, teria uma doença e essa doença seria transmitida para você, por exemplo. Então, nesse caso, há um interesse que ultrapassa um indivíduo, ele atinge várias pessoas. Eu posso falar isso no direito ao meio ambiente, posso até no caso de saúde pública, apesar de saúde parecer direito de segunda dimensão, nesse caso, a transmissão de doenças, ele pode até pensar no interesse coletivo. E aí a gente entraria, inclusive, no artigo 31 da Lei 8.078, que traz para a gente a definição de direitos transindividuais e que permite as ações civis públicas, o ajuizamento de ações civis públicas por parte do Ministério Público. Porque são direitos transindividuais, eu não consigo detectar quanto que é o meu prejuízo, então como é que eu vou entrar com uma ação individual para isso? O Ministério Público tem legitimidade para entrar com esse tipo de ação. Ok? Então, reparem, nesse caso do interesse coletivo, a gente vai ter a aplicação do artigo 173 da Constituição. No artigo 177 é que vai ter o monopólio. E aí, a gente passa, então, para o monopólio. O monopólio não vai ter essas empresas concorrendo. É somente a União que pode explorar. Mas temos alguns tipos de monopólio. Temos o monopólio natural, o monopólio convencional, o monopólio legal e o monopólio constitucional. O que eu estou falando com vocês do artigo 177, no caso do petróleo, para exploração, para transporte, para praticamente tudo aí do petróleo e gás natural, ele trabalha, e aí fiquem atentos também aos minerais, nesse caso há um monopólio constitucional. É a Constituição que está falando que é só a União que vai fazer isso. É diferente de quando a gente fala, por exemplo, do monopólio natural. Aqui eu coloquei uma forma para você pensar. Dá para eu conseguir construir uma ferrovia para concorrer com essa aqui? Quanto que ficaria o preço da construção dessa ferrovia para concorrer com essa? Ficaria muito alto, ficaria inviável. Então acaba que somente essa empresa tem essa ferrovia. Isso é um monopólio natural. E ele pode acontecer se você decide abrir uma loja na cidade e tem várias lojas na cidade, mas o seu atendimento é o melhor.
você conhece o cliente, você atende bem o cliente, você compra exatamente pensando nos seus clientes. E todo mundo começa a comprar somente na sua loja. Todas as outras lojas vão à falência, porque não conseguem conquistar nenhum cliente, porque você é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que sobrou somente a sua loja. Nesse caso, você ficou no mercado por uma competência e acabou tendo o que a gente vai chamar de monopólio natural. Foi por competência. Esse monopólio não é proibido, ele não é vedado, porque você conquistou. Eu vou precisar que você saiba isso e entenda muito bem esses pontos, porque a gente vai entrar em agências reguladoras e depois em CAD. E lá a gente vai ver que uma empresa não pode dominar grande parte do mercado, porque tem que ter concorrência. Mas se uma empresa conquista por competência, não tem como proibir, ok? Então, o monopólio natural é conquistado por competência. Não tem como ser proibido. Outro monopólio que a gente tem é o convencional. Esse sim é passível de fiscalização, é passível, inclusive, de valores altos atribuídos para indenização para o mercado. Por quê? O convencional é quando uma empresa combina com outra de deter um monopólio em determinada região. Será que você já ouviu falar disso? Pense, por exemplo, tem algumas empresas que elas combinam. Fulana, olha só, aqui nessa região só eu atuo. Fulano, nessa região só você atua. Então eles combinam para aquela empresa B não entrar na região da A e a A não entrar da B. É um acordo de cavalheiros. Só que esse acordo de cavalheiros, ele é fraudulento. Por quê? Ele está ofendendo o princípio que a gente viu lá no artigo 170 da Constituição, o princípio da livre concorrência. Ele está impedindo que o mercado escolha quem é o melhor. Eles estão combinando de ter monopólio em determinadas regiões sem ser por competência, e sim por convenção, por combinação. Esse é o monopólio convencional. Aqui, gente, a gente tem inclusive exemplos que na Europa, principalmente, a gente tem valores altíssimos aplicados a algumas empresas de condenação, porque essas empresas combinaram de vender um determinado programa que só pode ser utilizado em um computador, só pode utilizar determinado programa, por exemplo. E isso está cerceando outras empresas de fazerem programas para aqueles tipos de computador. Então, acaba essas empresas sendo condenadas porque estão tentando fazer um monopólio convencional. Isso não pode acontecer. O outro monopólio que a gente tem é o legal. Esse é instituído pela lei e há uma grande discussão se realmente eles podem ser mantidos. Porque a interpretação atual é que os monopólios, eles têm que ser previstos, o monopólio tem que ser previsto, como ele tá indo, vou colocar um limite mesmo, ao princípio da concorrência e ao valor da ordem econômica da livre iniciativa, esse monopólio teria que vir previsto em Constituição, porque ele está cerceando a participação de outras empresas. Vir em lei colocando monopólio tem que ser excepcional e a discussão é se foi ou não recepcionado pela nossa Constituição. Porque se a Constituição que está trazendo para a gente a livre concorrência, a livre iniciativa e a livre concorrência, eu não poderia, por uma lei infraconstitucional, colocar um limite a isso. Então, a grande discussão é se esse monopólio legal ele deve subsistir. Atualmente, a interpretação é que a Lei 6.538 ela foi recepcionada. Essa lei é a que trouxe a previsão de monopólio de atividades e serviços postais em favor da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. E aí a gente tem um monopólio legal, uma exclusividade de exploração de atividade econômica estabelecida pelo poder público para si ou para terceiros por meio de edição de atos normativos, no caso, leis infraconstitucionais. Então, esse é discutido? Já teve ação na justiça? Sim. E, inclusive, teve uma ação que foi para questionar aquelas empresas de cargas, que entregam encomendas. O Correio falou, não pode, só o Correio que pode. E aí, a limitação foi, não, a lei só trouxe a previsão de monopólio para os Correios, no caso de serviços postais, entrega de encomendas pode. Um caso muito famoso é o caso da DHL, porque o consulado americano, você deixa o passaporte no consulado norte-americano e eles tinham que enviar esse passaporte com visto negado ou com visto concedido por meio do correio. E aí eles resolveram utilizar a DHL, que é uma empresa que eles já utilizam em outros países, para entregar os passaportes.
E aí o Correio pegou e entrou com a ação. DHL não pode, somente o Correio. Essa foi uma ação que foi questionado se é ou não um monopólio. E aí, por fim, temos o monopólio na Constituição 88, que é o do artigo 177. Agora, eu recomendo que você pare a aula, assim que a gente terminar aqui, leia todo o artigo 177 e o artigo 21 da Constituição, que são casos de monopólio constitucional, que somente a União pode fazer, ok? Espero que você tenha entendido o que é monopólio. E para fechar, fecha comigo. A gente tem então o monopólio natural, o monopólio convencional, o monopólio legal e o monopólio constitucional. Espero você nas outras aulas. Até mais!